Homens, essa semana eu recebi uma mensagem que me deixou realmente pensativo. E alguma vez fizer essa pergunta para você: o que Deus espera de um homem de verdade? E o que separa o menino do homem aos olhos de Deus? Hoje nós vamos descobrir isso juntos. Aqui quem fala com vocês é o pastor Edmilson. Eu estou aqui em Portugal, no norte de Portugal, na cidade de Vale de Cambra. E hoje diretamente aqui da igreja ICD, Igreja Cidade Davi. E eu quero já lembrar vocês que eu tenho na minha rede social, no Instagram, @hombredadept. Segue lá. E eu tenho muito material para te ajudar nesse sentido. Eu tenho um anúncio interessante para te fazer hoje, fazer para todos vocês, homens de verdade. Mas vou deixar para o final esse anúncio. É um segredinho nosso aqui hoje. Deus, escuta só o que eu vou falar para você agora. Deus não tem negócios com meninos. Percebe isso? Deus só faz negócio com homens. Deus trata com homens. Deus não tem negócio com meninos. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Mas eu tenho dois convidados para a gente conversar sobre esse tema hoje. O tema hombridade. O que significa hombridade? O que é hombridade? Hombridade à luz da Bíblia. Existem vários termos secular que fala sobre hombridade, o que é hombridade. A sociedade tem uma ideia sobre isso, mas nós queremos focar naquilo que a Bíblia diz. O que significa a hombridade? E eu quero então apresentar desde já os meus convidados. O primeiro convidado é um homem de Deus. Ele fundou uma igreja, a igreja ICD, a cidade da Davi, essa que eu estou aqui hoje. Inclusive eu faço parte dessa igreja. E ele, há 5 para 6 anos, veio para cá, enviado por Deus, e fundou essa igreja. E eu pertenço a essa igreja desde a fundação. O outro é um homem, um jovem, que na nossa caminhada ele veio agregando e acabamos nos conhecendo. Eu gosto de chamar esse homem, eu dei um título para esse homem: o homem que Deus chamou para servir o reino. E eu já vou apresentá-los agora para vocês. Então, o primeiro convidado é o pastor Emerson Hernani, que por acaso é meu genro, casado com a minha filha. Quem me conhece de mais longa data sabe disso. Eu quero que ele então tire um tempo para se apresentar. Pastor Emerson. Senhor pastor, pastores que estão aqui, você que está acompanhando esse podcast. E nós estamos aqui exatamente servindo a Deus, servindo o reino de Deus. E hoje a gente quer falar sobre ser homem. Uma das grandes questões que os estrangeiros trazem para cá e aqui vão descobrir que se eles não forem homens de verdade, homens bíblicos, eles vão perecer nessa terra. Por isso que o pastor está aqui hoje para falar sobre isso, para nos instruir a respeito disso. É um prazer estar aqui, tá bom, pastor? Uma grande honra. Prazer é meu. Me considero seu filho na fé e é bom aprender com homens de fé, homens verdadeiramente bíblicos e que seguem a sã doutrina. Que Deus o abençoe, querido. Obrigado, pastor Emerson. Obrigado pela presença. O outro convidado, então, é o pastor Breno. Fala, pastor Breno. Obrigado, pastor Breno. Obrigado pela presença. Hombridade.
Eu fiz um projeto, eu estava certo dia, um tempo atrás, orando, e Deus falou comigo a respeito desse tema, hombridade. Deus falou ao meu coração, bem claramente, assim, eu acho que o pastor Hermes já sabe disso, o pastor Breno. Eu não tenho negócio com meninos, eu trato com homens. E eu fiquei pensativo com relação a isso, e isso brotou no meu coração, e eu então comecei a preparar algumas coisas, algumas mensagens, algumas pregações, algumas conversas. O mundo está precisando de homens. E é interessante que quando Deus falou comigo, isso foi um negócio muito aleatório, assim. Você está orando, você está buscando a Deus, falando com Deus, e vem esse pensamento, vem essa voz e fala com você. Deus disse para mim exatamente isso. Eu precisava, se tivesse um homem, não haveria guerra. Estou se referindo à guerra da Ucrânia, aqui na Europa. Eu fiquei chocado com essa palavra, porque não tinha pensamento, não estava orando sobre isso, não era esse o momento. E aquilo então brotou no meu coração, isso começou a crescer, a volumar. E eu então me dispus, orei a Deus, me dispus a começar a tratar exclusivamente com homens. Há muito tempo eu trato com a família, mas desta vez eu preciso, dentro daquilo que Deus me deu, tratar diretamente com o coração do homem. O homem está sob pressão hoje. E porque está sob pressão, ele foge das suas responsabilidades. E está perdendo a real noção do que é a hombridade. Hombridade não é só força. Não é o sujeito ser forte, ser macho, ser valente. Não, isso não é, a hombridade não passa por aqui. Não a hombridade bíblica. A hombridade bíblica, ela vai muito mais além disso. E eu gostaria de elencar 3 pilares da hombridade. O primeiro é o senhorio do coração. O homem precisa entender e controlar o próprio coração. Porque se ele está sob pressão, a mente, e por ser um homem, instinto animal, ele tende no Brasil nós dizemos, meter o pé pela mão. Ele precisa então ter o controle do próprio coração. O segundo pilar é a responsabilidade familiar. No Brasil, 79%, olha, isso é uma estatística brasileira, 79% dos filhos que não têm a presença paterna têm dificuldades na escola, têm dificuldade de engajamento social, têm dificuldade de entender coisas básicas. Isso tudo gerado, isso é estatístico, é estudo, gerado por causa da ausência do pai, da figura paterna. Nunca foi tão necessária e urgente a figura paterna, mas, como eu gosto de falar para vocês, a hombridade bíblica. O que Deus deseja para cada homem que tem as suas responsabilidades e precisa viver isso. O terceiro pilar que eu sempre abordo é integridade e coragem. Quantos homens, pastor Emerson é pastor aqui já há quase 6 anos nessa igreja, quantos homens desencorajados, pastor, existem hoje, né? E acredito que seja uma luta no dia a dia do assunto pastoral e da sala pastoral, do aconselhamento pastoral, empoderar esse homem, né? Como é que se trata isso é uma coisa muito interessante, porque da perspectiva bíblica, viu, pastores, e você que está nos acompanhando, da perspectiva bíblica, o homem é forjado, a mulher é modelada. O homem foi forjado fora do jardim. Por isso que nós precisamos e temos essa necessidade
desde criança, de termos um pai que assuma responsabilidades, que forge, ou seja, que transforme o menino em homem. A mulher não, a mulher foi criada dentro do jardim. Ela vai ser modelada a partir do jardim. E aí que está uma das grandes dificuldades que nós encontramos na pós-modernidade, pastor. Os homens não estão sendo forjados fora do jardim. Eles estão, pela sociedade, sendo modelados dentro do jardim. E vai dar errado. Perdendo a essência. Pastor Breno. Pastor Breno. É muito importante falar sobre esse assunto, né? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje. Eu aprendo, me trouxe à memória a lembrança do meu pai. Meu pai, ele é um nordestino lá do Brasil, muito bruto, mas uma coisa que ele nos ensinou é ser homem. Ele já estava nos preparando para que um dia, quando eu tivesse minha esposa, meus filhos, saber educar bem os meus filhos, ter a responsabilidade de trazer o alimento para casa. E hoje a gente estamos vendo quantos homens que não entendem o seu papel de ser homem. E isso não está afetando somente ele, mas está afetando toda a sua casa. Por isso é muito importante falar desse assunto nos dias de hoje. É verdade. E esse processo de emasculação do homem não é de hoje, isso é antigo. Desde a nossa alimentação já, isso vem sendo trabalhado e produzido na nossa sociedade. Mas nós vamos nos levantar contra isso. Está começando esse projeto e eu tenho certeza que Deus está na frente desse negócio. Para resumir, hombridade. 3 coisas, 3 pilares da hombridade. Cuidar do coração, dominar o coração. Cuidar da família e viver com coragem o propósito de Deus. Hombridade verdadeira é servir com coragem e viver com responsabilidade. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos levar. E é por isso que eu convido você que está me ouvindo hoje, me segue lá, @hombridadept, no Instagram, e mande a sua pergunta. Você pode ser que tem algumas dúvidas e estamos aqui para te responder e te ajudar na tua caminhada. Não esqueça, Deus não tem negócio com meninos, Deus trata com homens. Um homem governa o seu coração, cuida da sua família e anda com integridade. Um homem, à luz da Bíblia, ele é íntegro no propósito e no seu chamado, naquilo que Deus quer para a sua vida. Chegou um momento especial e com a ajuda dos meus convidados aqui, algumas pessoas mandaram perguntas e nós vamos responder umas 3 hoje. Umas 3 perguntas, 2, 3 perguntas que nos mandaram nessa semana. Olha só que pergunta interessante. Como conciliar hombridade e sensibilidade? Que é uma palavra que a gente escuta muito. Espera aí, eu vou viver a hombridade, mas eu não posso ser sensível? Não é assim. Então eu tenho que ser bruto para viver a hombridade? Não. Jesus, o nosso maior exemplo, ele não fez isso. Hombridade, irmãos, não é dureza de pedra. É ter um coração forte, para agir com justiça, mas ter a sensibilidade de poder ouvir o outro, sobretudo os da nossa família. Jesus, ele é o Filho de Deus, o nosso maior exemplo, mas ele se sensibilizava. A Bíblia tem alguns termos, algumas vezes diz assim, e Jesus se encheu de íntima compaixão. Jesus chorou por causa do amigo Lázaro. Jesus se compadeceu da viúva de Naim, que tinha acabado de perder o seu filho. Não é isso, pastor Emerson? E eu gosto de usar uma expressão quando nós damos o nosso discipulado para casais aqui na ICD. Nós usamos uma expressão, porque os homens perguntam muito isso, viu, pastor? Eles perguntam assim, sim, mas que tipo de amor que eu tenho que ter? E o resumo é o amor sacrificial. Você precisa ter o amor sacrificial. Nos exemplos que foram dados aqui, em tudo você viu Jesus se sacrificando. Jesus veio ao mundo para se sacrificar. E esta é a grande forma de amor. E é interessante, pastor, que Deus não dá esse tipo de amor para as mulheres. A mulher não deve ter o amor sacrificial, porque
o homem ama e deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. É o modelo. E Cristo, ele é o nosso modelo, portanto, Cristo deu a sua vida pela igreja. Portanto, o homem tem que ser o amor sacrificial. Por isso que ele pode e deve chegar em casa cansado, exaurido do trabalho, talvez todo sujo, mas quando ele chega, ele tem uma família que o recebe. E a alegria dele é sentar-se cansado e dizer, valeu a pena. E aí ele está praticando aquilo que Deus deixou no íntimo dele, o amor sacrificial. Verdade. A segunda pergunta. Olha só. Isso também me chamou atenção essa semana, pastor Breno. Me ajuda nessa. Como me redimo depois de uma falha? Todos nós erramos, e todos nós pecamos, todos nós falhamos. Mas o que eu faço? O primeiro conselho que eu te dou é, você precisa se arrepender mesmo. Arrependimento é diferente de remorso. É muito diferente. E você errou contra a família? Converse com a família. Fale com a família e fale com Deus, porque nós erramos contra Deus e contra a nossa família. Geralmente é assim. E feito isso, ato contínuo é isso, mostrar com ações que nós estamos arrependidos e dispostos à mudança. Pastor Breno. É muito interessante isso, né? Porque eu vi um pastor dizer, um modo de dizer, do que o seu pecado. Que quando nós olhamos para o Salmo 51, vai nos relatar ali o arrependimento de Davi. Ele dizendo assim, pode tirar de mim tudo, mas não tira de mim o teu espírito. Verdade. Então, acho que o passo é um arrependimento genuíno. Que bonita essa fala, pastor Breno. Apesar de ter pecado, Davi ainda continuou sendo chamado homem, segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração que se arrependia e mudava, né? Vai lá. 3, 2, 1. A terceira e última pergunta que vamos responder nesse episódio. Que hábitos devo passar aos meus filhos, meus rapazes? Aqui está rapazes. Acho que porque estamos em Portugal, né? Que hábito devo passar aos meus rapazes? Olha só, um conselho que eu vou dar para você que está me ouvindo, está me vendo hoje. Comece desde cedo, muito cedo. Rotina de oração, leitura da Bíblia em família, nós chamamos isso de culto doméstico. Demonstre a sua liderança cristã no dia a dia. Eu li uma frase essa semana, assim, que me deixou impactado. Pais indolentes, filhos insolentes. Eu preciso, como pai, demonstrar a minha liderança dentro da minha casa e mostrar aos meus filhos, aos nossos filhos, como amar, perdoar e proteger. Sabe, pastores, aquela frase, guarde suas cabritas porque o meu bode está solto? Não, está errado. Isso é um erro tremendo, isso é coisa lá do passado. Não, ensine seu filho a tratar uma mulher como ela deve ser tratada. Protegida e cuidada. E amada. É assim que deve ser. Pastor Emerson, o que o senhor diz disso? Olha, o livro de Gênesis vai dizer que, por isso, deixará o homem, pai e mãe. Ninguém deve casar sem ser homem. Um pai e uma mãe não devem jamais oferecer o seu filho em casamento ou aprovar o casamento sem ele ser um homem. E a pergunta é, como é que eu faço, pastor, para entregar um homem para o casamento e não uma criança? Antigamente se ensinava muito a profissão do pai, lá na Idade Média, né? Só que hoje, os pais, ou o pai precisa ensinar essas três coisas que primeiro ele deve seguir. Ele precisa ser provedor, protetor e sacerdote. Quando ele ensinar o seu filho as bases de ser um provedor, um protetor e um sacerdote, eis que ele vai estar treinando e depois ele vai estar pronto para o casamento. Verdade. Então são essas três palavras que eu deixo aqui nesse podcast, para que nós possamos ensinar aos nossos filhos. Enquanto eu não ensinar essas três condições, essas três profissões, essas três funções ao meu filho, eu não posso permitir que ele case, pastor. É verdade, eu concordo também com isso aí. E nós vamos tratar muito desse assunto nas nossas reuniões, né? Vão ter muita coisa boa tratando sobre isso.
Escute bem, eu lembrando sempre isso aqui. Deus, grave isso. Deus não tem negócios com meninos. Deus trata com homens. Entenda logo isso. Você quer viver a plenitude de Deus na tua casa, na tua vida? Você quer ver o teu filho te honrar no futuro? Agora eu estou olhando para você. Olhe para mim. Você quer ver o teu filho te honrar no futuro? Seja homem. Trate ele como homem. Ensine ele a ser homem. Porque Deus vai abençoar a tua família. Eu li um artigo certo dia, até compartilho com vocês. O filho honra o pai. A forma mais forte do filho honrar o pai é quando o filho supera o pai em qualidade, em força, em vigor, em feitos, em conquistas. Quando o pai aqui já cansado, cabelos brancos, olha para o filho caminhando lá na frente, forte, altaneiro, viril, o pai fala assim: obrigado, Deus, meu filho é um homem, meu filho entendeu o propósito. Isso é honrar um pai. E a Bíblia manda nós honrarmos nossos pais. Estamos chegando para o final agora, mas agora eu quero dizer para vocês o que vai acontecer do dia 21 e 22 de junho. Marque essa data. E você aqui da região do norte de Portugal, que está nos vendo, nos ouvindo, nós vamos fazer um encontro no dia 21 de junho, às 16 horas, só para homens. Pastor Emerson, ele vai ceder a igreja, a ICD, pastor Breno vai estar aqui conosco também. Nós vamos palestrar, nós vamos falar sobre a hombridade, mas de uma forma muito clara para homens. Só vão entrar os homens. As mulheres dessa vez não vão poder estar conosco. No sábado, mas no domingo sim. No domingo, dia 22, às 10h30 da manhã, nós teremos uma grande reunião voltada para a família. Não é isso, pastor Emerson? E é esse o compromisso que verdadeiramente você que é homem, você que é esposa também, vai dizer para o seu marido: participa desse momento, porque nós homens, nós temos dificuldade de apresentarmos... É a mulher que traz o homem. Exatamente. Nós temos muita dificuldade de dizermos que estamos cansados, de que nós temos medo, de que talvez estejamos com muitas dúvidas, mas então cabe à mulher esse incentivo. O protetor, o provedor, o sacerdote é formado também através da anuência da mulher. Ela diz: seja o meu protetor. Então vocês todos estão convidados, venham à igreja. Nós vamos ouvir atentamente os ensinamentos bíblicos através do nosso pastor Edmilson. E eu tenho por certo que no domingo, quando toda a igreja, então, junto às esposas estiverem reunidas, nós vamos ver uma grande diferença. E deixa eu dizer mais uma coisa, pastor. Aqui em Portugal, aqui na Europa, você não precisa fazer o curso, como é que chama agora? Legendários. Você que está nos ouvindo e você mora aqui na Europa, você sabe o que é acordar de manhã, o que é enfrentar a vida aqui na Europa como imigrante. Sofrer as humilhações. Não precisa subir a montanha. Não precisa subir a montanha. Você precisa estar só vira lá Portugal. Na empresa, ter 2 empregos e 3 lutar, às vezes. 3 empregos para lutar pela vida, pela sobrevivência da tua família, para que o teu filho escreva uma história diferente. Então, você venha, aí você economiza também, que não precisa fazer o Legendários, tá bem? Se estiver no Brasil, pode fazer o Legendários, que é uma bênção também. Mas aqui na Europa, o negócio ainda é aqui, na igreja Cidade de Davi. E sabe o que vai custar? Quanto? Nada, é só a presença. É a bênção. É bênção. Vamos abençoar você e a sua família. Pastor Breno vai estar conosco? Com certeza, eu não vou perder por nada. Dia 21 de junho, 16 horas. Escute aqui, onde é que fica a igreja ICD? Na rua da Elipista, 648, aqui em Vale de Cambra. Vocês são todos convidados. Você me segue lá e vai ter o link da inscrição. Por que eu peço para você fazer, se inscrever? Nós precisamos saber quantas pessoas vão estar aqui, para nos provermos de algumas coisas. É necessário fazer isso, tá bom? Então eu conto com você.
Também no link, vai ter um link no link da ICD, né? @ICD online, é isso? Isso, @ICD online, e nós vamos fazer essas inscrições também da igreja, as igrejas que estão aqui nas cidades ao redor, e nós vamos fazer esse grande movimento. É o começo de um novo momento para a vida espiritual dos homens e dos casamentos aqui, né, aqui em Portugal, tenho por certo. Então são dois endereços, né? São dois links que terão, um @HombredadePT e a outra @ICD online, tá bom? É isso. Você não pode perder. Marca um irmão aí, venha, traga mais gente, mais pessoas, e vai ser uma bênção. E no domingo, aí é um culto aberto para a família. As mulheres vão participar, nós vamos palestrar, nós vamos falar a respeito do propósito de Deus para as famílias. Eu quero agradecer a presença dos meus convidados, pastor Emerson, e na verdade ele que nos abriu todo o espaço aqui, né? Obrigado, Deus lhe abençoe por isso. Esse ministério tão grande e importante que Deus está levantando aqui no norte de Portugal. Deus está sacudindo esse lugar, né? Amém. E eu quero, em nome da nossa igreja também, né, pastor Breno, eu quero agradecer a Deus, porque Deus levantou homens de honra, homens de verdade para estarem aqui. E o pastor Edmilson, desde o começo, pastor Breno, e quem nos conhece sabe que ele é um dos pilares dessa instituição, porque nós confiamos naqueles que têm a palavra como a única e suficiente força nesse sentido de escritura. É o livro que nós seguimos no que cremos, é a autoridade da Bíblia. Verdade. Amém? Obrigado. Amém. A Deus e ao Espírito Santo, né, especialmente pela sua vida, pastor, por estar aqui Amém. colaborando com essa igreja. Eu que agradeço, sou eternamente grato. Pastor Breno, obrigado por dispensar seu tempo a nós nessa rápida conversa. Quero que Deus lhe abençoe, você e a namorada, Eli. Namorada há quantos anos? Casada há quanto tempo? Sábado agora, 11 anos de casamento. 11 anos namorando. Eita, mara. Sábado agora? Sábado agora, 11 anos. Que legal. Pastor, eu quero também agradecer desde já esse momento que vocês estão fazendo de falar para homens. Eu acredito que é um momento exato, porque nós temos escutado muitos relatos de homens de casamento sendo destruídos por causa de falta de posicionamentos de homens, né? Então, acredito que Deus tem levantado o Senhor, né, justamente para falar sobre esse tema tão importante para esses dias. Então, eu quero agradecer aqui esse convite. A gente vai estar junto nessa. Eu acredito que Deus vai abençoar e vai fazer grandes coisas. Obrigado, pastor Breno. Você é parceiro mesmo, gente boa. No dia 21, nós vamos falar sobre paternidade e legado, tá bom, queridos? Esse é o nosso tema do dia 21, tema hombridade. Dentro da hombridade, nós vamos falar sobre paternidade e legado. É muito importante, você não pode faltar. Venha, traga mais alguém. Os meninos podem vir, pastor? Os homens virão. Os homens virão. Os homens virão. Tá bem. Os meninos, ainda que têm mais de 16 anos, eles virão para aprender a serem homens. Tá bem? Os adolescentes podem participar. Podem, né? E devem. Devem, né? Porque é a instrução, instrui o menino no caminho. Isso aí. Não é? Então, os homens também, nós vamos ensiná-los no caminho, vamos andar com eles. E será uma conversa franca. Conversa franca e aberta. Assim, cara a cara para o homem. Acima de tudo. E bíblica, exatamente. Mas com clareza. Jesus falava com clareza. E nós vamos falar aqui com clareza também. Eu quero fazer uma oração. Eu quero pedir ao pastor Emerson, nosso anfitrião aqui, que faça essa oração. Abençoe esse projeto. E a todos, principalmente a todos os nossos ouvintes e aqueles que estão nos assistindo. Vamos orar agora pedindo que a mão do Senhor esteja estendida sobre este projeto. Senhor Deus, nós homens de fé, nós homens de honra, Pai, enviados aqui para a Europa, Pai, nós damos e pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre este projeto, Pai. Nós estendemos a mão para ajudar o pastor Edmilson nessa grande caminhada. Nós caminharemos juntos, fortes, ó Pai, porque unidos nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós, Senhor Jesus, te pedimos, ó Pai, dá a Ele a instrução, Pai, dá a Ele a sabedoria para transmitir, Pai, aquilo que a Tua palavra nos adverte,
aquilo que a Tua palavra nos admoesta, aquilo que a Tua palavra nos ensina, Pai. Glórias a Deus pelos homens que Tu tens colocado, Senhor Jesus, neste lugar. Que se levante um exército, Pai. Um exército de homens que digam não ao pecado, Sim, que amém. digam não, Senhor Jesus, ao que o mundo lhes tem oferecido. Sim, Senhor. Mas que digam sim ao amor, à família, Senhor, e sejam de fato homens merecedores de serem chamados de homens de Deus, em nome de Jesus. Amém. Até o dia 21. Te espero. Deus te abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.